Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. 2 Coríntios capítulo 10, aqui o apóstolo Paulo ele está defendendo a sua autoridade apostólica. E aí ele está dizendo aos coríntios, no versículo onde nós lemos, ele diz: porque andando na carne, andando no corpo, não lutamos segundo a carne, segundo a natureza decaída. Porque as nossas armas da nossa guerra ou da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos. Quantos conselhos o diabo ele dá para as pessoas, hein? O diabo ele também é um conselheiro. A palavra de Deus diz que o Senhor nosso Deus, ele é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte e príncipe da paz. Um dos títulos que o Senhor nosso Deus ele tem é conselheiro. Mas o diabo também faz esse papel, sendo que ele faz um papel inverso. Enquanto Deus ele te dá conselhos para a vida, o diabo ele te dá conselhos que vão te levar o quê? Para a morte. Há caminhos que parecem ser de vida, parecem ser bom, mas no final são caminhos de morte. E o diabo ele faz isso, ele procura colocar conselhos que não glorificam e que não exaltam ao Senhor nosso Deus em nossa vida. O inimigo ele procura fazer isso. Então Paulo está dizendo aqui: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A altivez é soberba, Eu acredito que todo ser humano, em alguma fase ou em alguns momentos da vida, foi soberbo. Se não foi, um dia vai ser. Eu já fui soberbo, já tive momentos de soberbo. E se eu não vigiar com a minha vida, passarei a ser novamente uma pessoa o quê? Soberba, orgulhosa, cheia de pompa, de altivez. Então ele está dizendo o quê? Está dizendo que as armas poderosas de Deus são para também destruir toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aí eu te pergunto, quem tem mais conhecimento de todas as coisas a respeito do céu, da terra, de tudo? É você ou é Deus? Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim: como podes o barro querer questionar o Criador? Nós somos o barro e ele é o oleiro. E ele sabe o que faz. Nós que não sabemos o que fazemos, mas muitas das vezes nós fazemos como diz a palavra do Senhor. Como diz lá em Jeremias 17. Lá em Jeremias a palavra do Senhor diz que maldito é o homem que confia no homem, no caso, que confia no próximo, apesar que no texto ali está se referindo especificamente naquela pessoa que confia em si mesmo, ou seja, aquela pessoa autoconfiante. Aí diz lá o texto: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne do seu braço a sua força. Então, não adianta nós queremos se levantar contra o conhecimento de Deus. Deus ele diz na sua palavra: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, os vossos caminhos não são os meus caminhos. Deus ele sabe de tudo. E ele sabe de tudo porque ele é o criador de tudo, Nós somos apenas criaturas e filhos. Um dia nós fomos apenas criatura, mas além de criatura, hoje nós somos muito mais do que apenas criatura. Hoje nós somos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 fala sobre isso. E todos quanto o receberam, deram-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, no nome de Jesus. Eu trouxe aqui um estudo aqui, e como disse, eu vou procurar ser breve por causa do horário, Mas deixa eu só terminar aqui. Levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo.
Então, as armas poderosas de Deus, ela faz isso. Ela faz com que os nossos pensamentos venham ser levados à obediência a Cristo. É isso que as armas poderosas fazem com que a pessoa venha vivenciar. A pessoa que tem o seu pensamento contrário e vem conselhos ruins, quando vem as armas de Deus sobre a vida da pessoa, quando vem a arma, e aí agora eu vou falar no singular, não no plural, armas, mas vou falar arma no singular. Quando a arma poderosa de Deus vem sobre a nossa vida, que é o Espírito Santo, né, a dinamite, dinamis, a dinamite, lá do grego, quando vem o Espírito Santo sobre nós, né, nós conseguimos fazer com que todos os pensamentos que outrora nós não tínhamos controle, venha a ser o que? Levado cativo, venha a ser levado em obediência a Cristo. Amém? Eu quero ler aqui uma palavra aqui de um estudo que eu trouxe. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ao se falar em batalha espiritual, temos sempre em mente a ideia de guerra. E realmente é uma guerra. E a gente não pode baixar a guarda, de maneira alguma. Por isso que Jesus ele disse assim: o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a natureza decaída que há em nós é uma natureza que nos leva à queda, que nos conduz à queda. Então, a batalha espiritual, né? Ao se falar em batalha espiritual, temos sempre em mente a ideia de guerra, de luta, de combate. Ao estudarmos profundamente sobre o assunto, vemos que a batalha espiritual envolve tudo isso, mas vai muito além de guerrear e tornou-se um dos grandes desafios da Igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje. Aí diz aqui, ó, quando buscamos na palavra de Deus subsídios para entendermos como de fato devemos nos posicionar com relação à batalha espiritual, vemos um grande ensinamento do apóstolo Paulo. Quando enfrentava na igreja de Corinto, né, que é o texto que nós lemos, uma oposição ferrenha à sua autoridade apostólica. Então aqui nesse capítulo 10, apóstolo Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica. Aí continuando aqui, e seus adversários tentavam persuadir a igreja a rejeitá-lo. E vemos no capítulo 10 o apóstolo defendendo a sua autoridade apostólica, ensinando aos seus discípulos em Corinto que as armas das nossas milícias ou da nossa guerra não são carnais, mas poderosas para a destruição das fortalezas. Aí agora a gente vai saber o que é as fortalezas. Eu vou ler aqui para você, eu quero que você preste atenção. Que fortalezas são essas? São os arraiais que Satanás monta à nossa volta. Ele sabe muito bem que precisa incutir pensamentos destrutivos para derrubar as pessoas. Então o diabo ele procura inculcar na tua mente, na nossa mente, que a gente tem que o quê? Fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. Esse é o trabalho do adversário. O inimigo ele procura inculcar, procura cauterizar a nossa mente para que nós venhamos desagradar a Deus. Aí continuando aqui, deixa eu me encontrar aqui. E nós precisamos estar conscientes de que a guerra espiritual em relação às fortalezas por ele levantadas em nossa mente é ferrenha. Então a luta na mente é terrível. Tudo que acontece no mundo externo, seja através das nossas atitudes ou das nossas palavras, antes acontece no mundo espiritual e depois se reflete aqui na nossa mente e da nossa mente se reflete na nossa vida, nas palavras, nas atitudes. É assim que funciona. No mundo espiritual há uma guerra
a respeito da nossa vida. Anjos e demônios guerreando por nossas vidas. E nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos deixar só os anjos fazer a parte deles. Nós precisamos fazer a nossa parte. Por isso que a palavra diz: orai sem cessar em todo o tempo no Espírito, com súplicas. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Aí, como funciona? No mundo espiritual, uma guerra. E aí, se a gente baixa a guarda, ou seja, não ora, não busca, o que acontece com a nossa vida? Primeiramente, se reflete na nossa mente. O diabo consegue adentrar a nossa mente. E uma vez ele conseguindo adentrar na nossa mente, é assim, pensamento gera sentimento, E sentimento, desejo. E desejo, execução, ação. Então é pensamento, é sentimento, porque você começa a sentir aquilo que está sendo, brotado ali na sua mente. O diabo está colocando ali pensamentos na sua mente ali, e se você ficar pensando em algo ruim, tu vai começar a sentir, Você vai sentir aquela carga ruim, tu vai começar a sentir, Por exemplo, se você está com medo, você vai começar a sentir o medo, Então, o inimigo ele faz isso, ele trabalha na mente, e a mente, o pensamento, ele gera em nós o sentimento, e o sentimento por vezes gera o desejo, a cobiça. Não, eu tenho que tomar posse disso. Aí, da cobiça, do desejo, se gera o que? A ação. E a palavra de Deus até fala a respeito disso. Que após a consumação vem o que? A morte. Vem a morte, após a consumação do pecado. Aí, continuando aqui. Satanás não está brincando de matar, roubar e destruir. Esta é a sua missão, e ele é obstinado por ela. O diabo ele tem assim na mente dele: tem que matar, eu tenho que roubar e eu tenho que destruir essa vida. 24 horas o inimigo ele pensa isso: eu tenho que matar essa pessoa, eu tenho que roubar o que ela tem e eu tenho que destruir o que ela tem. Eu tenho que acabar com ela. Esta é a sua missão e ele é obstinado por ela. Às vezes as pessoas se acomodam com a ideia de que a minha salvação está garantida. O que vier é lucro, e não tem determinação para viver uma vida de abundância, de qualidade, saudável e espiritual. E estão sempre com suas forças minadas por Satanás. E assim temos visto lares, casamentos, ministérios, projetos, sonhos totalmente destruídos. Tá vendo? Então, tem muitas pessoas que se acomodam com a ideia: eu já recebi a salvação. A pessoa diz que é salva, mas está com a vida toda destruída. Só vive doente, só vive na miséria. Chega na casa da pessoa, só tem miséria. Quando não, é só briga, discussão, desentendimento. É só derrota. Tem até um hino antigo que diz que derrota não é coisa de cristão. Não lembro agora bem a letra, mas no trecho da letra, como é que diz mesmo? Não, de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Mas o cristão que se acomoda, o resultado é o quê? É derrota. É derrota. Continuando aqui, mas a palavra de Deus diz que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, e precisamos crer nisso. Fé é isso aqui, gente, Você finca o teu pé. É a mesma coisa você pegar uma estaca e vir com o martelo e pá! Fé é uma decisão. Sim, sim. Não, não. Se passar disso é de procedência maligna. Então não pode haver dúvida. Você está ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você tem que ter fé que enquanto você está ouvindo, Deus já está trabalhando na tua vida, no teu coração. Deus já está trabalhando nas áreas da sua vida, desde a vida espiritual até a vida financeira.
ou seja, vida espiritual, vida física, vida sentimental, vida familiar, vida conjugal, vida profissional, financeira. Você tem que crer. Fé é um posicionamento, é você se posicionar. Então, está dizendo aqui, um fato interessante de se ressaltar é a tremenda confusão que se faz com as armas e a armadura. Há uma diferença entre arma e armadura. Lá em Efésios, capítulo 6, vai falar sobre a armadura de Deus, né? Calçados no evangelho da paz, cingidos com lombos na verdade, com a couraça da justiça, com o escudo da fé para apagar os dados inflamáveis do maligno, com o capacete da salvação e com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a armadura. Mas há uma diferença entre a armadura... Há uma diferença entre a armadura e armas. A armadura, ela serve para quê? Para proteção. É para você se proteger, né? Tem até uma ministração de um pregador, que eu gosto muito. Ele canta e ministra. Talvez vocês até desconfiem quem seja, né? E ele tem uma ministração, que ele fala a respeito da batalha espiritual. Uma é adoração como arma de defesa. E a outra ministração dele é adoração como arma de ataque, né? Então, há uma diferença. A armadura, ela é uma arma de defesa. E as armas que Paulo está falando aqui em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, o que ele está falando dessas armas já são o quê? Já são armas para ataque. A armadura é uma arma para defesa. E as armas já são para ataque. Aí continuando aqui. Um fato interessante de ressaltar é a tremenda confusão que se faz com as armas e a armadura. Muita gente acha que entrar numa batalha espiritual é simples. Muita gente acha que entrar numa batalha espiritual é simples. Se revestir com a armadura de Deus e pronto. Pronto, recebi o Espírito Santo e acabou. Pronto, me batizei nas águas e acabou. Pronto, já vem para a igreja e acabou. Né? Não é só isso não. Não é tão fácil assim. Tem pessoas que acham que é simples assim. Se revestir com a armadura de Deus e pronto. Com isso temos visto muitos crentes entrar e sair de uma batalha espiritual literalmente arrebentado. Aí vai dizer aqui, por quê? Porque a armadura é uma proteção, mas usar as armas é uma tomada de posição. É uma tomada de posição. Tem que tomar uma posição. Como Deus disse a Josué, não te mandei eu. Não te mandei eu. Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não pasmes, eu sou contigo, para onde quer que fores. Então é a ordem do Senhor, para que a pessoa venha tomar uma posição. A partir de agora estaremos apresentando as 14 armas que Deus coloca à nossa disposição para podermos combater as fortalezas de Satanás. Eu estava olhando ali, a gente vai terminar esse propósito aí lá para outubro. Tem aí 14 semanas aí. Ao invés de ser, eu tinha falado 7, né? Mas eu dei uma analisada e eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir em 2 partes aí cada item a respeito das armas. São 14 armas, né, que se refere a essa passagem, mas eu vou fazer o seguinte. Sexta-feira eu falei sobre a dedicação da verdade. Falei um pouco, de forma resumida, e vou falar mais um pouco agora para fechar. Até porque sexta-feira a maioria aqui não estava presente. Mas vamos lá. Primeira coisa,
dedicação à verdade. O diabo é persuasivo e persistente. Sua intenção, entre tantas, é contaminar o caráter do homem, convencendo a desvirtuar a verdade. Pegar a verdade e distorcer ela. O que o inimigo ele fez com o Senhor Jesus no deserto? Ele procurou o quê? Distorcer a verdade, desvirtuar a verdade, querendo mostrar para Jesus que ele tinha mais conhecimento teológico, né? Vamos dizer assim, né? Um conhecimento muito mais apurado do que o próprio Senhor Jesus, né? Ele se utilizou da palavra de Deus para armar uma situação para que Jesus viesse cair, né? Então o inimigo, ele faz isso. O diabo é persuasivo e persistente. Sua intenção, entre tantas, é contaminar o caráter do homem, convencendo a desvirtuar a verdade, né? Você vê que a palavra de Deus, ela fala, Jesus, que é a palavra de Deus, o verbo encarnado, Jesus, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Mas o que o diabo ele fala em algumas religiões? O que o diabo ele fala? Que o ser humano ele tem que o quê? Reencarnar, né? Até falam que João Batista era a reencarnação de Elias, quando na verdade, quando fala no espírito de Elias, é na atitude, na forma de agir. Ou seja, a personalidade de João Batista era o quê? Semelhante à de Elias. Por isso que o texto lá diz, né? Que João Batista veio no espírito de Elias. Aí Satanás inculta na mente das pessoas que João Batista é reencarnação. Ou seja, Jesus nunca falou sobre reencarnação. Jesus ele falou a respeito de ressurreição. E você vai ver até no Velho Testamento falando a respeito disso. De ressurreição e não de reencarnação. Por isso vocês crianças que estão ouvindo, né? A palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deva andar, deva seguir, para que quando ela crescer, um dia vocês vão ter o meu tamanho. Nem todos vão chegar ao meu tamanho. O Vitor já está quase do meu tamanho, né? Mas a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deva andar, para que quando ela cresça, não venha o quê? Se desviar dele, né? Eu estava até comentando com a minha esposa a respeito dessa palavra. Muitos interpretam essa palavra ensina a criança no sentido literal mesmo, criança no sentido de criança mesmo, de pequenino mesmo, assim como vocês, né? Mas Deus me trouxe um entendimento diferenciado, até mesmo eu criei uma revelação. Quando fala ensina a criança, Deus me fez entender o seguinte, ensina aquele que é novo na fé, né? Bebezinho na fé, o caminho que ele deve andar, para quando ele se tornar grande espiritualmente, ele já vai estar, né, bem estruturado, bem alicerçado na palavra, e aí se ele cometer algum erro, se ele se desviar, ele não vai poder nem dizer assim, ninguém me ensinou a palavra, ninguém me instruiu, né? Então Deus me fez me dar esse entendimento. Eu até acredito que é uma palavra para outra mensagem. Mas voltando aqui, quando o homem cede aos encantos de Satanás, sua vida experimenta um declínio acentuado que parece não ter fim e com pouca ou nenhuma expectativa de reversão. A pessoa fica sem esperança, né? A pessoa começa a declinar, como a palavra diz, um abismo chama o outro. E aí a pessoa ela dá ouvidos a Satanás, deixa que o inimigo trabalhe na sua mente. O que acontece é exatamente isso que eu li agora. A vida da pessoa começa a declinar. A Bíblia cita, um abismo chama o outro. Salmo 42, versículo 7, parte A, fala a respeito disso. Um abismo chama o outro. Assim sendo, o princípio deste versículo é alerta para que não caiamos no primeiro abismo. Jesus disse, pode um cego guiar o outro? Aí eu te pergunto, o diabo, ele está em luz ou está em trevas? Está em trevas. E quem está em trevas consegue enxergar alguma coisa? Não.
Não. O diabo, ele está indo em direção ao abismo. Ele está indo em direção, né, ao lago de fogo e enxofre preparado para ele e seus anjos. E não para nós. Mas quando a pessoa, ela deixa a sua mente ser cauterizada, faz com que a verdade venha a ser desvirtuada na sua mente, o que acontece com a pessoa é exatamente isso. Né? Um abismo chama o outro. Ou seja, abismo primeiramente nessa vida. E depois abismo, né, na vida eterna. Então a palavra de Deus está falando aqui. Os olhos têm que estar atentos para detectar os buracos que podem perfeitamente serem traduzidos como sugestões do diabo. Então cuidado com os pensamentos que você tem. Que pensamentos que você tem podem ser sugestões do diabo e não de Deus. Continuando. Aceita-se uma proposta aparentemente insignificante e pronto. O desastre está predestinado. Ou seja, está predestinado. Lembrando que Deus não predestinou ninguém à perdição, né, a ser destruído. Mas aí uma vez deu ouvido ao adversário, deu ouvido a Satanás, deixou com que o inimigo viesse trabalhar na sua mente, o que acontece é o quê? O desastre predestinado, ou seja, o inferno. E todo mundo aqui quer ir para o céu, né? Todo mundo quer ir aqui para o céu. Glória a Deus. Né? Você quer ir para o céu? Glória a Deus, isso aí. Você quer ir para o céu por causa de Jesus ou por causa que você não quer ir para o inferno? Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Imagina Jesus imagina o céu sem Jesus, sem Deus, sem Espírito Santo. Não, um lugar bonito, maravilhoso, mas aquele que é o único que supre toda a nossa falta não está presente. Então, nós estamos aqui nessa caminhada. Amém? Amém, igreja? Amém. Nós estamos caminhando com o Senhor para a glória. E nós estamos aprendendo aqui na palavra que há sugestões que o diabo nos dá para nos afastar daquilo que o Senhor nos predestinou. Qual é a predestinação do crente? Tem pessoas que falam sobre predestinação e livre-arbítrio. Eu creio nos dois. Eu creio que a pessoa que entrega a vida para Jesus, ela está predestinada à salvação, desde que ela persevere até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. Agora, se a pessoa retroceder, dar ouvidos ao diabo, às sugestões, do cramunhudo, do derrotado, porque o diabo ele já é derrotado, mas ele quer fazer com que o maior número de pessoas, atenção aqui, o inimigo quer fazer com que o maior número de pessoas vá com ele para o inferno. Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então, nós não podemos deixar com que a sugestão do adversário venha influenciar na nossa vida. E eu estou falando, hein? Jesus está falando. Não deixa o inimigo fazer da tua cabeça ninho, não. Não adianta se esquivar, não. Mas é verdade. Entendeu? Presta atenção aqui, em nome de Jesus. Fica ligado. Fica ligado. É que nem quando está na rua. Já viu quando você está dentro de casa e de repente do nada você está prestes a sair para ir na padaria, no mercado, e de repente você escuta pá, 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 tiro. O que você faz? Você sai de casa logo na hora? Não, Você vê que passou um tempinho, você até sai. Não, tem meia hora já, estou vendo que o pessoal está se movimentando. Vou sair, vou agora. Mas você vai como? Com cautela, com cuidado. Vai que... Então, vocês estão aqui, vocês têm que ter atenção. O diabo está querendo tirar a tua atenção do que você está recebendo nessa noite. Então, presta atenção. Eu já estou terminando essa palavra em nome de Jesus. Continuando aqui. Entrar por esta rota é perder o senso de equilíbrio entre o sensato e insensato. Entre o sensato e insensato. Ou então, não é se importar com a atitude que denigrem o caráter.
A Bíblia revela: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e das trevas fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías capítulo 5, verso 20. Então, a gente tem que ter maior cuidado, né? Dizer, não, isso aí não tem problema algum não, né? Pela palavra de Deus a gente está vendo que aquilo ali é obra das trevas, que aquilo ali não é de Deus. Mas, não tem problema não, o seu diabo está aqui, ó. Está trabalhando na tua mente para convencer você de que aquilo ali é uma coisa que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É o que mais tem hoje em dia, não tem nada a ver. Continuando aqui. Contudo, existe a boa notícia, a solução. Não existe abismo tão profundo que os braços de Deus não possam alcançar. A Bíblia diz que Jesus tem as chaves do inferno. Precisa dizer mais? Jesus tem a chave do inferno. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1,18. Ainda que você esteja no abismo, e no abismo nessa vida, porque se passar dessa vida, segue-se juízo. Já é tarde demais. Arrependimento é enquanto há vida. Enquanto há vida, há esperança. Esperança para quê? Para se arrepender e não ir para o inferno. Então, enquanto você tem vida, você tem a oportunidade de se arrepender, né, do primeiro abismo. Né? Esse mundo é um abismo. O mundo aí fora é um abismo. Jesus disse: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Guarda-os no teu amor. Então, o mundo é um abismo. E depois desse abismo vem um outro abismo pior. E esse aí não tem volta. Mas enquanto nós estamos com vida aqui, neste mundo, Jesus é poderoso para nos resgatar, para nos pegar com a sua mão poderosa e nos tirar do abismo que é o mundo. O mundo das drogas, da prostituição, do tráfico, o mundo, né, da família que se encontra destruída, com brigas, discussões, separações, doenças. Né? Jesus é poderoso para tirar a pessoa desse abismo. Agora o outro abismo, como eu já disse, uma vez morrendo, diz a palavra, após morte segue-se juízo. Então Deus está trazendo essa palavra de alerta. Né? Continuando, em Cristo e por Cristo o homem se liberta. Repete comigo, em Cristo, por Cristo, o homem se liberta. Aleluia. Em Cristo, por Cristo o homem se liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. João capítulo 8, versículo 32 e verso 36. Jesus ele vem e liberta. Jesus ele disse que quando a casa ela é limpa, né, o espírito ele sai, né? Jesus vai lá, faz a limpeza, o espírito sai. Mas aí se a pessoa não colocar a presença permanente do Senhor Jesus por meio do Espírito Santo, o que acontece? Aquele espírito imundo volta e volta com 7 espíritos piores e o estado da pessoa se torna pior do que a anterior. Né? Aí vem 7 espíritos, aí a pessoa começa a declinar. Eu tenho certeza que entre vocês aqui eu conheço pessoas, né, afastadas do caminho do Senhor, né? Não só dentro da igreja, mas também fora da igreja. Porque tem pessoas que estão dentro, mas você vê no comportamento, nas atitudes, essa pessoa está desviada. Essa pessoa não está em Cristo, não. Ela só carrega uma Bíblia embaixo do braço, mas as atitudes dela demonstram que ela está em abismo, em queda livre. Então, Jesus ele está falando aqui, ó: conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, uma vez que Jesus ele nos torna livres, nós precisamos continuar livres. E como nós continuamos livres? Se utilizando das armas poderosas de Deus, para que o inimigo não venha formar em nós
novamente o quê? As fortalezas que outrora estavam na nossa vida. Continuando aqui. E eu já estou terminando em nome de Jesus. Decida hoje quem confiar e qual a rota a seguir. Escolha a verdade, que liberta. Pois Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. E ao se colocar de pé, aplauda ao Senhor por essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a primeira arma, hein? Se dedicar à verdade, se dedicar à palavra de Deus, colocar a palavra em prática. Não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra, diz o Senhor. Faça assim com a sua mão, coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. E ore assim comigo dizendo: meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra e te peço, no Senhor, faça que esta palavra venha produzir resultado na minha vida. Eu não quero deixar que o inimigo continue a trabalhar na minha mente, colocando mentiras, enganos, conselhos contrários, colocando altivez que me leva contra o conhecimento da palavra do Senhor. Mas eu quero ser um filho obediente, um filho que coloca a tua palavra em prática. Eu vou praticar, Senhor, a tua palavra. Eu vou me dedicar à tua palavra, pois é a tua palavra que liberta, é a tua palavra que me santifica, é a tua palavra que me torna aceitável ao Senhor. E eu creio que por essa palavra as fortalezas do engano, da mentira, já estão caindo por terra na minha vida, em nome de Jesus. Continue com os teus olhos fechados. Aleluia. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero concordar com a oração que foi feita. A tua palavra diz: o que dois ou mais concordarem a respeito de qualquer negócio aqui na terra será concordado nos céus. E nós concordamos, meu Deus, que os conselhos de Satanás, que a altivez, que o orgulho, que a pompa que ele queria colocar na nossa vida para se levantar contra o Senhor já está lançando por terra agora. Por meio dessa palavra, o Senhor já está produzindo em nós um resultado maravilhoso. O Senhor já está produzindo em nós, meu Deus, a vontade e o desejo de se dedicar à verdade. E a verdade é a tua palavra. Conhecereis a tua palavra, e a tua palavra haverá de nos libertar. Se o Filho nos libertar, diz a tua palavra, verdadeiramente seremos livres. E nós já podemos tomar posse da nossa liberdade. Nós podemos tomar posse daquilo que a tua palavra diz, que se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, em nome de Jesus, receba nesta noite a tua libertação, conselhos e altivez, tudo aquilo que o diabo estava tentando incutir na tua mente, que seja levado em obediência a Cristo Jesus, que a tua mente seja a mente de Cristo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai o vosso entendimento para que conheçais a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Então receba uma mente de Cristo nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E aquele que crê, diga amém. E graças a ti, ó Deus, que assim seja feito. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja